Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Esse momento de pit stop. Nessa quarta-feira abençoada. Junto com a sua família, vamos louvar a Deus. Vamos entrar na sua presença. Vamos buscar a sua face. Tem esse momento de comunhão com a sua família, junto com a gente aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Todavia me alegrarei em ti, Deus da minha salvação. Porque eu sei que tu estás no controle, Senhor, da situação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Você pode cantar comigo? Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, console ainda está na palma de suas mãos. Porque o choro dura
famílias. Toca essa que está vendo agora. Toca agora, Senhor. Toca agora, Senhor. Toca nossas vidas agora com o teu poder. Toca as nossas vidas agora, Espírito. Traz teu consolo. Traz teu consolo. Traz a esperança. Traz a esperança. A esperança de dias melhores. Traz, Senhor, o conforto da tua presença, que é tudo o que precisamos. É ter em nosso coração, em nosso espírito, testificado que somos Deus, o selo da promessa, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado. Libera a cura. Libera a tua cura. Libera a tua cura, Espírito. Em nome do Senhor Jesus, libera a cura, Senhor. Quem está numa cama agora, Senhor, clamando o teu nome, Senhor. Libera a tua cura, Espírito Santo. Aqueles que estão com dificuldade de respirar, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra teu fôlego de vida. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra nessa vida, sopra, Espírito, sopra, sopra tua esperança, sopra, Espírito. Amém. Paz do Senhor, gente, boa noite, que bom estar com vocês, mais uma quarta-feira, mais um pit stop, um reabastecimento no meio da semana. Eu sou o Silas, diácono da Igreja Cristã da Família Penha, esposo da Gisele, pai do Benjamin, e quero compartilhar com você uma palavra de Deus no meio da semana. E antes da gente entrar na palavra, nesses dias tão complicados, tão difíceis que a gente está vivendo, eu quero trazer uma lembrança gostosa para a nossa mente. Essa semana eu estava me lembrando da montanha russa. Quem já andou de montanha russa? Quem toparia andar agora de montanha russa? Vamos lá, vamos lembrar de como que ela é? A gente está na fila. E aí, de repente, chega a nossa vez. A gente corre e senta naquela empolgação, alguns com medo, mas a gente senta. Primeira coisa que a gente faz, a gente segura naquela barra de ferro e tenta baixar, mas ela ainda está travada. E aí, quando ela baixa no nosso colo, passa o monitor e confere uma por uma para ver como que ela está. Se ela está travada ou se ainda não travou. E ele dá um tranco na trava. Quando ele dá um tranco e ele passa por nós, a gente, para conferir, a gente pega naquela barra e dá uma levantadinha para ver se realmente travou. E aí a gente está naquela expectativa, o que vai acontecer agora? Todo mundo está no mesmo nível, a gente olha para um lado, para o outro e está no mesmo nível. E aí, de repente, ele aperta a trava de segurança e gira o botão. Iniciou. Deu o start e a gente tá lá segurando naquela barra, meio aflito, aquele calafrio, e o carrinho dá aquele tranco e a gente vai indo bem devagarzinho, a gente meio com aquele medo e a gente continua e o carrinho vai e de repente o carrinho começa a subir, ele entra naquela subida e começa a subir. A única coisa que a gente olha para cima, a gente enxerga o céu, porque é muito inclinado. E de repente,
A gente percebe que de um lado e de outro a gente já não vê mais as pessoas, mas ainda existem aquelas árvores que geralmente existem nos parques de diversões. E a gente está vendo a árvore e tudo ainda está tranquilo e a gente, de repente, pensa aonde eu fui amarrar o meu jegue. E a gente continua e vai subindo, segurando naquela barra. A gente que é normal, né? Porque tem uns que é mais doido que a gente, que já está de mão levantada. E de repente começa a subir e vai subindo. E a gente está ali segurando, tão firme que a gente nem percebe. Quando passa do nível da árvore, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro lado e a gente vê a imensidão da altura que nós estamos. A nossa mão já começa a suar, começa a apertar aquela trava e a gente fala, e agora? Tem como voltar? Não quero ir mais não, mas já deu start, não tem o que fazer, então a gente segura e vai subindo e aquele medo já vai batendo, a nossa expressão muda, era de alegria, de expectativa e de repente já começa a regalar o olho, a gente vê aquela sensação, o que virá pela frente, chega no topo daquela montanha-russa, quando chega lá, não tem mais volta. O carrinho desce de vez e a gente vira para um lado e vira para o outro. E quando a montanha-russa de madeira ainda vai fazendo aquele barulhinho, e a gente, aquela sensação e não controla mais o corpo e vai indo para um lado, para o outro. E aquela pessoa do seu lado, solta a mão. E você não solta não. E os mais doidos, e aquela gritaria, o cabelo voando para um lado e para o outro, e uma curva e outra curva, e o túnel dá uma baixada na mão com medo de pegar, e vai passando, e sobe, e desce, e faz curva para um lado, curva para o outro, curva para um lado, e sobe de novo, desce de novo, e de repente ela diminui a velocidade, e você começa a respirar. Meu Deus, põe a mão no coração, e continua segurando na trava. E de repente você acha que acabou. E aí ela sobe de novo. E quando chega no topo, ela começa tudo aquilo de novo. Até chegar no ponto de parada e todo mundo desce dos carrinhos. E quando o povo desce, é até hilário a feição das pessoas. Alguns, as meninadas, os rapazes estão lá, vamos de novo, vamos pegar a fila de novo, que emocionante. E a gente que já tem um pouquinho mais de medo, nunca mais eu piso nessa montanha-russa, eu não vou de novo, por que eu fui? Eu não quero ir de novo. Em cima dessa ilustração que eu trouxe para a gente, nesse tempo difícil que estamos vivendo, eu quero compartilhar uma palavra com você. Se encontra em Eclesiastes 11, o verso 5. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Em cima dessa mensagem eu quero deixar um título: Start, já deu o início. Assim como na montanha-russa, a palavra do Senhor, ela diz que nós não sabemos do vento, não sabemos como se forma os ossos no ventre da que está grávida. Assim também não sabemos quais os propósitos de Deus para as nossas vidas e para a vida dos nossos amados. E na montanha-russa, nós vemos que ela, por fora a gente vê que ela é grande, mas a gente não sabe o caminho que ela vai fazer enquanto a gente não entra no carrinho. A gente não sabe o que vamos enfrentar se a gente não andar. E o interessante é que agora você deve estar se perguntando, mas o que a montanha-russa tem a ver com a palavra de Deus? E é nesse ponto que eu quero chegar com você nesta noite. O que podemos aprender com a montanha-russa na palavra de Deus? Nós já lemos aqui que nós não sabemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, mas
O que é interessante é que ela é muito parecida com a nossa vida. De repente vocês perguntam, mas como a montanha-russa parece com a nossa vida? Primeiro, o que podemos aprender com ela? O moço lá, o monitor, ele dá o start, ele aperta o botão e tudo se inicia. Foi assim com a gente. Deus deu a vida para a gente. Não tem como mais voltar para trás, não tem como voltar para o ventre de nossa mãe. Já iniciou, não tem como recuar mais. Uma outra coisa que podemos ver na montanha-russa, que é na nossa vida. A nossa vida, assim como a montanha-russa, ela tem altos, ela tem baixos. Ela tem altos, ela tem baixos. Tem hora que a gente está bem e tem hora que acontece alguma coisa. Tem hora que a nossa família está bem, mas tem hora que bate a tristeza. Tem hora que tudo no nosso trabalho está ok, mas tem hora que se levanta cada situação e esses são os altos e baixos das nossas vidas. Uma outra coisa que nós podemos observar na montanha-russa, tem hora que está tudo tranquilo, aquela calmaria, mas tem hora que aquela velocidade, a nossa vida é uma correria tremenda, é uma correria só. E muitas vezes não damos nem conta e a gente, poxa, o dia poderia ter mais algumas horas para a gente poder desfrutar daquilo que a gente precisa ou fazer aquilo que a gente precisa. Mas tem hora que fica corrido e tem hora que fica calmo. Isso em todas as áreas. Tem hora que espiritualmente está uma correria na nossa vida e a gente está orando e a gente está buscando. E tem hora que está mais tranquilo. Tem hora que chega motivos de oração, mas aqueles que nós já estamos orando. E tem hora que chega motivo atrás de motivo e nós vamos orando e buscando a face do Senhor. Uma outra coisa que nós podemos aprender com a montanha-russa é que muitas vezes a gente passa por uma luta, passa por uma prova, passa por um período difícil e quando a gente acha que acabou ou que está acabando, ela pode começar tudo de novo. A gente já está naquela adrenalina daquilo que a gente passou, memórias recentes daquele problema, daquela dificuldade. E de repente começa tudo de novo, mais uma luta, ainda que seja diferente, mais uma prova, mais um algo a batalhar para poder conquistar. Quando a montanha-russa ela inicia, nós ficamos apreensivos porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar quando ela subir. Quando ela descer. Nós não sabemos, nós estamos apreensivos, nós estamos pensativos. A gente pensa, meu Deus, por que eu vim? Por que eu aceitei o convite? E a gente começa a andar no carrinho. E esse carrinho da vida, muitas vezes é quando a gente começa a entender o cristianismo, começa a entender o que é o sacrifício da cruz. Muitas vezes é quando a gente entra no nosso trabalho, começa na escola, começa lá no prezinho, depois vem primeira série e assim por diante. A gente não sabe o que vai acontecer, nós não sabemos na faculdade quais professores nós pegaremos, professores bons, professores maus. E no nosso trabalho, será que os colegas de trabalho serão bacanas? Ou será aqueles que nós teremos que orar todos os dias para que eles não nos afrontem? E o carrinho ele vai andando, assim também como a nossa vida. Já deu start, não para mais. A nossa vida, ela não para mais. Foi dado o start. E o carrinho vai subindo, assim também como na nossa vida. Está tudo tranquilo, tudo calmo. Mas quando chega para cima das árvores, a gente vê a imensidão daquilo que está nos esperando. A altura, a descida, a velocidade. A gente começa a ver ao nosso redor o quão vai ser difícil a nossa caminhada. Trazendo para a nossa vida,
Quando nós olhamos a nossa capacidade e nós olhamos aquilo que está em volta ou para que a gente alcance alguma coisa, precisa passar por muitas lutas, muitas dificuldades, nós paramos e pensamos: como eu sou pequeno diante dessa imensidão de coisas que está ao meu redor. Como é difícil ver as pessoas tendo o que tem e a gente batalhando tanto, parece que a gente nunca vai alcançar. Como é difícil trabalhar com pessoas difíceis, porque a gente está trabalhando tão tranquilamente e pessoas vêm para nos afrontar. Quando a gente olha essa imensidão de dificuldade que nós vemos que só Deus pode nos ajudar, só Deus pode nos socorrer, porque muitas vezes aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente almeja, ultrapassa, vai muito além do nosso limite humano, o limite de cada um. Poxa, como é difícil entrar numa faculdade, não tenho condições financeiras, mas se eu estudar, eu posso tentar entrar e ganhar uma bolsa de 100%, mas para isso eu preciso me vencer e preciso estudar. Mas para estudar o meu tempo hoje não dá porque está muito corrido. Então nós vemos que a montanha-russa é bem parecida com a gente. Depois de tudo isso, quando chega lá no topo, é que nós percebemos que não tem como mais parar. Vamos em frente, com medo, sem medo, com coragem, sem coragem. A gente vai para frente, seja no casamento, seja no ser pais, seja no ser filhos, e a gente vai para frente, a gente vai indo, acertando e errando, caindo e levantando, tropeçando, e Deus dando vitória para nós. Só que da montanha-russa para a nossa vida existe uma diferença. Qual é essa diferença? Você imagina qual é essa diferença? A diferença da montanha-russa para as nossas vidas é que quando a gente está olhando ela por fora, a gente já está no parque de diversão, e a gente olha ela por fora, a gente vai notar que a gente tem a opção de entrar ou de não entrar. Na nossa vida não. Ela já iniciou. Deus já deu o start. E nós vamos para frente. Não vai mais andar para trás. Nós vamos para frente. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitos problemas, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas com medo, muitas demissões, muitas pessoas precisando de ajuda, muita gente sem um caminho. Mas Jesus nos deu um caminho, Jesus nos mostrou para onde nós devemos ir, para onde a gente deve se direcionar. Evangelho segundo escreveu João 14, verso 6, nos diz assim: Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, não existe outra solução, não existe outro meio. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E para a gente estar encerrando e entrando nessa palavra mais a fundo, quando nós estamos naquele carrinho da montanha-russa, a gente tem a opção de sentar no banco da frente ou sentar no banco de trás. E a gente tem a opção na nossa vida de colocar Cristo na frente das nossas vidas ou fazer aquilo que as nossas capacidades podem fazer. A gente coloca Cristo no centro ou a gente fica no centro. É uma opção nossa. Nós, assim como na montanha-russa, nós temos a opção de entrar ou de não entrar. E nós temos a opção de deixar Deus dirigir a nossa vida ou deixar que nós dirijamos a nossa própria vida. Para a gente estar encerrando,
Eu gostaria de compartilhar um testemunho meu e da minha esposa que tem acontecido com a gente nesses dias. Agora, nessa quarta-feira que passou, quarta ou quinta-feira que passou, dia 14 de maio de 2020, nós renovamos os nossos votos de bodas de cristal. Isso mesmo, 15 anos de casado. Meu filhote tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora em agosto. E para a honra e glória do Senhor, neste tempo difícil, para muita gente está difícil, sim, eu sei, mas nós nunca vivemos um tempo tão bom no nosso casamento como nós estamos vivendo agora. Mas para isso precisou de uma coisa, tem um segredo. Com as nossas próprias mãos, nós não conseguimos fazer com que o nosso casamento fosse o melhor casamento. Então nós recuamos, nós demos um passo para trás, para que Cristo entrasse na frente do nosso casamento, na frente da nossa vida financeira, na frente da nossa vida como pais, e nós demos um passo para trás. Nós saímos do centro do nosso casamento e colocamos Cristo no lugar dele, deixamos Cristo estar no centro do nosso casamento. E nós nunca vivemos um tempo tão bom quanto nós estamos vivendo nos dias de hoje. Às vezes eu falo para ela, minha esposa, eu já falei hoje que eu te amo, e ela fala para mim, não, ainda não. Aí eu falo, então eu te amo. Falei 2 vezes, ela nem percebeu. Mas é muito bom, eu desejo estar com ela, eu desejo sair do trabalho, ir para casa, poder olhar nos olhos dela e falar para ela, eu te amo. E quem fez isso? Cristo Jesus, quem fez isso no nosso casamento. E eu quero te fazer um convite. Assim como nós convidamos Cristo para estar no centro da minha vida e da vida da minha esposa, e da vida do meu casamento, eu quero te fazer um convite. E este convite não sou eu quem vou fazer. É Cristo Jesus quem faz esse convite para você nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, no verso 28 e no verso 29, Jesus Cristo te convida nesta noite. Assim como eu e minha esposa convidamos Jesus para estar no centro de nossas vidas, no centro do nosso casamento, das nossas finanças, de tudo que nos foi dado por Ele, assim como nós o convidamos, Cristo te convida nesta noite. Sabe aquele convite que você recebe de uma criança? Venha comemorar comigo o meu 3º aninho? Pois é, este convite Cristo te faz esta noite. E ele diz assim, em Mateus capítulo 11, verso 28 e verso 29. Diz assim, Jesus Cristo te convidando, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o seu problema, qual a sua luta, mas eu quero te convidar a essa noite. Deixar Cristo entrar no centro da sua vida. Convida Ele para entrar no seu casamento. Convida Ele para entrar na sua família. Convida Ele para entrar no seu trabalho. Convida Cristo para entrar nas suas finanças. Deixa Ele vir para o seu lar. Deixa Ele vir para o seu coração. Porque Ele é a única resposta que você precisa. Ele é a única saída que eu e você temos. Eu tenho certeza que se você fizer isso, convidar Cristo para entrar na sua casa, você vai viver o que nos diz um versículo de Romanos 8. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe a sua vida.
que você possa ser abençoado e abençoada por Deus, em nome de Jesus. Vamos estar orando para a gente poder estar encerrando essa mensagem. Pai, nessa noite, Senhor, a Tua palavra foi trazida para as nossas vidas. Senhor, assim como eu deixei o Senhor agir e trabalhar e entrar no meu casamento, no meu lar, a estar participando noite que o coração dele seja cheio de Ti, o coração dela seja alcançado por Ti, que este lar, Senhor, esta família seja, Senhor, repleta da Tua presença, repleta das Tuas bênçãos. A obra missionária, Pai, o que ele e ela estiverem precisando, alcançado muitas vidas, que o Senhor tem levado muito alimento a muitos lares. Nesta então noite, participe, Senhor, não deixe de ofertar nas nossas vidas, tenha a nossa conta no banco. E então, aproveitando, meus irmãos, eu quero convidar você à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Pai. Não deixe de ofertar, oferte, e você vai ver que bênção tal o Senhor vai derramar sobre as suas vidas. Amém. E agora vamos para a nossa bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus acompanhe todos os seus dias. Amém.